Olá a todos, hoje dia 16 de março de 2021, nós vamos falar um pouco sobre a regularização de empresas na Anvisa. Eu vou focar bastante nesse momento nos fabricantes e nos importadores e distribuidores de produtos sujeitos ao controle da vigilância sanitária, quais sejam medicamentos, produtos para a saúde, saneantes, cosméticos, alimentos e suplementos alimentares. Bem, o nosso tema, na verdade, ele começa no objeto social da empresa, o qual consta do contrato social, do estatuto, enfim, dos atos de constituição da empresa, onde deve estar descrito claramente quais são as atividades, ou devem estar descritas claramente quais são as atividades que essa empresa pretenda realizar. Então, por exemplo, fabricação de medicamentos fitoterápicos, importação, distribuição e comercialização de produtos para a saúde, bem como suas partes, peças, acessórios, enfim, aquilo que você pretenda desenvolver na sua empresa. Como qualquer empresa que vai iniciar suas atividades deve ter claramente as suas atividades descritas no objeto social em consonância com o Código Civil Brasileiro. Ultrapassada essa fase do contrato social, o seu contador ou seu advogado, eles vão requisitar o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ da sua empresa, e neste CNPJ vão constar lá os CNAEs, ou seja, os Códigos Nacionais de Atividade Econômica que a sua empresa vai exercer. Então, de acordo com cada verbo nuclear do seu objeto social, ou seja, com cada atividade que você se propõe a fazer no seu objeto social, existe um CNAE respectivo que a Receita Federal determina que seja usado. Tá? Isso quem pode te auxiliar, eventualmente, são as consultorias, são os advogados e são os contadores, tá? Para que você não interprete de maneira errada. Aliás, eu sugiro que o seu objeto social seja o mais específico possível. Se você vai, por exemplo, fabricar medicamentos homeopáticos, que conste fabricação de medicamentos homeopáticos. Se você vai fabricar medicamentos alopáticos, fabricação de medicamento alopático. Se você vai importar e comercializar cosméticos, que assim seja. Okay? Passada a fase dos CNAEs, então vem a próxima etapa. Para os fabricantes, existe uma demanda maior de documentação do que para importadores e distribuidores. Para fabricantes, você tem que passar por meio ambiente para obter a licença ambiental ou a dispensa da licença ambiental. Muitas vezes você tem que fazer um estudo de incomodidade e por aí vai. Então, os fabricantes eles têm que ter uma série de documentações além daquilo que se exige para o importador e distribuidor. Licença ou alvará do Corpo de Bombeiro, né? Também é importante, porque isso também é um documento que vai ser requisitado pela Vigilância Sanitária, entre outros. A maioria desses produtos que eu citei para vocês, dessas classes de produtos, requerem que a empresa tenha já desenvolvido um sistema onde consta o manual da qualidade e os seus procedimentos operacionais padrão, os famosos POPs. Então, por exemplo, quando você fala de produtos para a saúde, você está falando da RDC 16 de 2013. E assim por diante. Então, cada uma das áreas vai pesquisar e vai encontrar na Anvisa quais são os requisitos da qualidade que são obrigatórios, são compulsórios de cumprimento. Okay? Por que isso? Porque nos passos seguintes, esse material vai ser exigido tanto quanto a documentação prévia que eu já citei. Então você já tem contrato social, você já tem o CNPJ com os CNAEs apropriados, você já está desenvolvendo o seu manual da qualidade com os procedimentos, eventualmente instruções de uso, vão para a parte física do negócio. Então você, através de um arquiteto ou de um engenheiro civil, você vai desenvolver um projeto baixo, uma planta baixa, e um layout da sua fábrica ou da sua importadora com fluxo de pessoas e materiais, mais um descritivo das atividades e um memorial descritivo das instalações, ou seja, do que aquele prédio ele é construído. Ele é construído do que, feito do que, como é o piso, como é o teto, como são as paredes, como são as tubulações, enfim. Isso é um papel que cabe ou a arquitetos ou a engenheiros civis. Em alguns estados ou em algumas cidades, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente não precisa mais apresentar esse tipo de documentação, mas em outros estados e outros municípios se faz necessário. Tá? Então, eu estou falando de uma maneira genérica, considerando-se que nós temos mais, ou quase 6.000 municípios no Brasil. Seria impossível, em alguns minutos, abordar todos os requisitos de todos os municípios brasileiros. Feito isso, você vai para a parte física das suas instalações, onde você vai, então, montar adequadamente, de acordo com o Código Sanitário do município ou do estado em que você está. Geralmente, as atividades industriais estão debaixo do controle do estado e as atividades de importação e distribuição e também varejo estão debaixo do controle do município. Então vai depender do que é que você vai fazer para saber quem é que vai controlar a tua atividade em cada estado.
Contrata-se, a partir desse ponto, o responsável técnico. O responsável técnico ele precisa provar vínculo com aquela empresa da qual ele está assumindo a responsabilidade técnica. Então, esse vínculo ele pode ser através da contratação de um profissional como seletista, ou seja, ele pode ser um empregado da empresa, como pode ser um contrato de prestação de serviço autônomo, onde aquele determinado profissional vai assumir a responsabilidade técnica através de um contrato de serviço, e esse contrato de serviço ele deve ser registrado em cartório de títulos e documentos para ter validade. A gente sugere pagar o piso mínimo da categoria para aquela determinada atividade. Geralmente vocês vão encontrar isso ou nos conselhos regionais, ou vocês vão encontrar isso nos sindicatos de classe de cada região. Ah, mas ele vai cumprir menos horas. Bom, a minha sugestão, falando um pouco como advogado, é que não se pague menos do que o piso. Porque isso para o empregador ou para o contratante lá na frente pode gerar um passivo. Até porque os pisos não são tão significativos assim no Brasil. Bom, contratado esse profissional, vale dizer que ele, primeiro, ele é um requisito legal. Então, tanto a Lei 6360 de 76 quanto o Decreto 8077 de 2013, eles demandam, exigem compulsoriamente que a empresa tenha assistência de um responsável técnico formado em área afim da tecnologia que ele vai ser responsabilizado. Então, só para dar um exemplo, esdrúxulo, mas fica bastante inteligível. Um engenheiro eletrônico ele não pode ser responsável por uma empresa de cosméticos, porque a formação dele não tem nada a ver com o produto sobre o qual ele vai ser responsabilizado. Numa empresa de cosméticos caberia um químico, um engenheiro químico, um farmacêutico. Né? Para medicamentos, há uma lei federal que diz que tem que ser exclusivamente farmacêutico. Então, medicamento é exclusivamente farmacêutico, não serve químico nem engenheiro químico. Tá? Uma empresa que importa e distribui ressonância magnética, um engenheiro elétrico, um engenheiro eletrônico, um engenheiro biomédico, um engenheiro de produção, um tecnólogo em saúde. Os tecnólogos em saúde, aliás, são de nível superior, eles podem assumir responsabilidades técnicas. Tá? Então, contratado o responsável técnico, aí inicia-se o processo de solicitação da licença de funcionamento, também conhecido como alvará sanitário em alguns estados. Vai-se até a vigilância sanitária local, faz-se a solicitação desse alvará sanitário ou dessa licença de funcionamento. Em resposta a essa provocação, o serviço público vai fazer uma inspeção físico-funcional na sua empresa. Se aprovado, eles vão emitir um relatório positivo. Esse relatório só pode ser retirado da vigilância sanitária pelo responsável técnico e ele vai ser este documento, então ele vai ser encaminhado junto com outros documentos que constam da RDC 16 de 2013, que versa sobre, ou melhor, da RDC 16 de 2014, perdão, RDC 16 de 2014, que versa sobre autorização de funcionamento, vai ser encaminhado para a Anvisa. A Anvisa, se aprovada essa documentação, vai publicar a sua autorização de funcionamento no Diário Oficial da União e, posteriormente, o município ou o Estado vão publicar a sua licença de funcionamento. Normalmente, a licença de funcionamento e o certificado de responsabilidade técnica devem ser renovados anualmente. Ok? Bom, esse foi o resumo do resumo que eu pude fazer em 10 minutos, que é um prazo bom para um vídeo sobre esse assunto. Nós, da Latini Group, ficamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito desse tema e espero que nós continuemos aí todos bem, nos cuidando, tomando os cuidados devidos até a nossa vacinação, até o fim dessa pandemia, ok? Um abraço a todos, sucesso, ótimos negócios.